presente sessão ordinária, a 20ª sessão ordinária, esses 3 de agosto de 2021. E eu agradeço a compreensão dos pares e também a compreensão da eminente desembargadora pelas falhas, porque o nosso doutor Eduardo está com problema de saúde, se afastando, então o Vicente que está presente. Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. E logo vamos, desembargador Denise, o doutor Silvano pediu preferência ao número habeas corpus 100, 10, 98, 67, minha relatoria, que ele tem outro compromisso. Então, peço compreensão de Vossa Excelência para dar preferência ao advogado. Também o número 15 da pauta, o doutor Dion desistiu. Então, após esse, se Vossa Excelência concordar, nós vamos partir para o número 10. Tá bem? Pois não. Uma questão técnica. Presidente, pois não. Presidente, o 10 foi retirado também. Né? Não, a relatora é a desembargadora Denise, ela tem que se manifestar. Tá. Tem uma questão que há um pedido de vista, desembargador, sobre a questão desse agravo de execução, do desembargador Samuel. Pediu vista, vai retirar. Retirar. A proposta, desembargador Denise, seria nós julgarmos junto com aquele que eu pedi vista, né? Isso, com certeza. Ok. Então, você está de acordo, então? Estou de acordo. Pois não. Então, chama o julgamento. O Silvano está presente ainda? Mas, homenagem do seu advogado, eu vou chamar a julgamento o item 100, 1098, 67, minha relatoria, advogado Silvano Santiago, o habeas corpus de Manuel Urbano. Doutor Silvano, então, é o processo de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Quero cumprimentar esta egrégia corte, senhor desembargador Samuel, desembargadora Denise, desembargador Pedro Hanze, ilustre procurador de Justiça Flávio Siqueira, meus cumprimentos, senhores defensores públicos, colegas advogados aqui presentes, senhores serventuários do Judiciário. Presidente, desculpa, mas eu penso que é o procurador Flávio, né, primeiro. Mas eu ainda só anunciei. Ainda vou conceder a palavra ao Vossa Excelência, desembargador Denise. Não, senhor presidente, só quero cumprimentar a Vossa Excelência, desembargador Denise, o procurador Flávio, os defensores públicos, os advogados, e também ao Vicente, né, que hoje está conosco aqui, nessa eventualidade em que o Eduardo não pôde comparecer. Uma boa sessão a todos. Viu? Desembargador Denise, quer uma palavra antes? Não. Então já concedo a palavra, então, doutor procurador, doutor Flávio Siqueira. Aqui essa é a inversão no nosso regimental. Senhor presidente, nossas saudações a essa Corte de Justiça, a pessoa de Vossa Excelência, e também o desembargador Samuel Martins Evangelista e doutora Denise Bonfim, e os ilustres advogados, na pessoa do doutor Silvano Santiago, que agora irá fazer a sustentação do seu HC. O presente habeas corpus foi impetrado e alega o impetrante que ocorreram inúmeras ilegalidades e até inconstitucionalidade no curso da instrução criminal. Dentre elas, o fato de que, logo após a sentença prolatada em audiência, a juíza que conduziu o ato induziu as partes a declinarem do prazo recursal, transitando em julgada a decisão naquela ocasião. Alega ainda que não foi citado para oferecimento de defesa prévia, e sim foi determinado a expedição de mandado de citação e intimação em 2 ocasiões, e em nenhuma delas falou-se em defesa prévia ou resposta à acusação. Ressalta que, apesar de expedir 2 mandados de citação e intimação, em ambos ocorreu ilegalidade, pois negou-se vigência ao artigo 55 da Lei 11.343, de 2006, ao argumento de que no mandato deve constar que o réu deverá apresentar defesa escrita em 10 dias e não comparecer à audiência para lá apresentar defesa oral, como ficou explícito no mandado expedido em 21 de janeiro de 2020. Por essas razões, ele requer a concessão da ordem para anular o processo e retornar ao seu início,
a fim de que seja garantido ao paciente o devido processo legal. Ele requer ainda que seja reconhecido o julgamento contrário à prova dos autos, para que, em caso de condenação, seja desclassificada a conduta para consumo pessoal. Por fim, pugna pelo direito à aplicação da cláusula de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, reduzindo-se a pena no máximo legal de 2/3, e, consequentemente, outra pena dosada para que seja aplicado o regime aberto e substituída a pena por 2 restritivas de direito. Bem, esse é o pedido formulado no presente HC. Vejam, Vossas Excelências, o quanto pede o ilustre impetrante. Nós sabemos que o HC, e o doutor Silvano, que é professor, sabe perfeitamente disso, não é o instrumento adequado para uma análise de um pedido consistente e substancioso formulado como o que aqui eu acabei de declinar na leitura do relatório. É impossível, em HC, apreciar todos esses pedidos, razão porque esse não é o instrumento adequado, e sabe muito bem o professor Silvano, entendeu? Que não é o instrumento adequado. Razão porque, de forma simples, mas direta no ponto, nós somos pelo não conhecimento do presidente HC. Nesse sentido, senhor presidente e ilustre pares. Doutor Silvano, com a palavra. Caso regimental. Excelência. Exato. Ilustre desembargador relator, ilustre desembargadores que compõem essa Câmara, senhor procurador de Justiça, colegas advogados. Ab initio, é necessário dizer que o instrumento remédio heróico do habeas corpus é, sim, cabível na situação vertente. E explico por quê. Não há, dentro do cenário recursal brasileiro, ora, nenhum recurso que possa socorrer o paciente. O único instrumento é o habeas corpus previsto constitucionalmente quando a pessoa sofre esta restrição no seu direito de ir e verificar. Em caso, observa-se que em 2018, o jovem paciente foi encontrado nas ruas de Manoel Urbano, supostamente portando 3,9 gramas de maconha. A autoridade policial que atendeu a esta ocorrência, eis que o menor, o jovem, foi levado à sede policial pelos policiais militares, entendeu que se tratava de um termo circunstanciado e assim agiu, colocando-o em liberdade imediatamente. Meses depois, o Ministério Público local entendeu que ali era questão de tráfico de drogas. Mesmo assim, aí começam as ilegalidades que estão sendo denunciadas neste habeas corpus. Foi expedido um mandado que o regimento da Lei 11.343 é bem claro, não permite o que foi feito aí, é que se expedisse um mandado de citação para que em 10 dias o denunciado fizesse a resposta à acusação, contratasse um advogado. Mas o que foi dito foi levado ao conhecimento dele, ele já estando preso por outro caso, que ele tinha que comparecer a uma audiência que realizou-se em janeiro de 2020. O caso aconteceu em 2018. Em janeiro de 2020, na audiência, nomeou-se a ele um defensor dativo e, naquele momento, você compulsa os autos e constata que não há sequer uma resposta feita, uma defesa prévia, como é a dicção da Lei 11.343, oral. Nem isso houve. Passado isso, foi ouvido uma testemunha que era um policial e o jovem foi condenado como tráfico. Sem nenhuma justificativa, sem nenhuma fundamentação legal, a então magistrada o condenou, no mínimo legal, 5 anos de reclusão, regime semiaberto, e não lhe conferiu um direito que é sagrado, que está na lei, que é a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Mais uma ilegalidade. Por fim, consultou as partes e disse: senhor promotor, senhor defensor, os senhores desistem do prazo recursal
Ambos disseram sim. Esqueceu-se a magistrada que quando o paciente é defendido por um defensor público ou um dativo, ele tem que ser intimado pessoalmente para dizer se quer ou não recorrer. Ele foi mandado ao presídio e esse mandado de intimação da sentença nunca aconteceu. De modo, senhor procurador, que é caso de habeas corpus, sim. Porque o caso aconteceu em 2018. Agora, em 2021, no mês de abril, ele recebeu, embora tenha transitado em julgado em janeiro de 2020, ele recebeu a execução da pena quando ele já estava para progredir de regime no outro caso. Então, é inaceitável dizermos que o habeas corpus não cabe aqui, é dar de ombros a este remédio heróico que a Constituição resguarda para estes casos. Então, o habeas corpus aqui vai servir para colocar os pingos nos is, para que se siga o devido processo legal. Não se pode admitir que, a pretexto de uma celeridade processual, você sequer dê a oportunidade do réu dizer se quer ou não recorrer. Ademais, ainda que se encontre um julgamento totalmente contrário à prova dos autos. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem, por reiteradas vezes, concedido até de ofício habeas corpus nestes casos em que não se procede da forma como a lei prevê. Então, senhores desembargadores, ilustre procurador, respeitando a sua douta opinião, mas aqui estamos diante de um caso de um habeas corpus clássico, onde temos o garroteamento, o pisoteamento de um direito líquido, certo, de um jovem que foi julgado por um processo que não obedeceu a regra, o mandamento legal da lei antitóxico e nem sequer também do Código de Processo Penal. De modo que não há escusa aqui a não ser anular o processo. Porque se não houve, e aí a Câmara Criminal não teve nem a oportunidade de reavaliar esse caso, porque como transitou em julgado no mesmo dia, a Câmara Criminal não pôde reavaliar, porque os julgados da nossa Câmara Criminal para a concessão do parágrafo 4º do artigo 33 são remansosos, pacíficos, aos borbotões. Desse modo, ilustres desembargadores, a defesa requer que seja conhecido, e mesmo que haja este entendimento de que, não é o caso do habeas corpus, ele pode ser concedido de ofício, porque a ilegalidade aqui está latente, está doendo nos olhos. Excelência. Muito obrigado pela atenção, parabéns ao doutor Flávio e doutor Silvano pelas apresentações, dois ilustres cruzeirenses. É uma matéria interessante e nós temos observado muito isso, quando é urbano tem acontecido esses processos. Na verdade, se observa mesmo a nulidade, né, relativa desse processo. Então, eu não vou aqui me adeter, já está na hora, o processo está posto a meus pares, estou acolhendo, doutor Silvano, em parte, a sua reivindicação injusta, porque o processo está relatado, o tumulto realmente não houve, o advogado não tem outro remédio, quer dizer, o advogado fica cerceado, como a excelência diz. Então, a saída é um habeas corpus, o último remédio seria uma revisão, seria alguma coisa, mas não tem, e a urgência. E houve umas falhas, então, nesse processo, e graves, e há prejuízo à defesa. Eu sempre digo aqui, repito, eu um velho professor também de processo penal, a defesa é ampla. Mas, para não cansar meus pares e vossas excelências, o processo está posto, né, e ele foi condenado a perder 5 anos de reclusão em semiaberto. Eu, só para fechar e não cansá-los, o voto está posto, cito jurisprudência nesse sentido, e para não cansar meus pares e tudo mais, digo eu, então, salvo o melhor juízo, entendo que houve cerceamento de defesa,
do paciente capaz de ensejar a anulação do processo nos termos requeridos pelo impetrante. Não conheço, então, do habeas corpus, né? Mas concedo de ofício a ordem para anular o processo desde o recebimento da denúncia. Esse é a justiça tem que ser justa, quer dizer, houve uma falha, ele teve suas falhas processuais e de rito, e a defesa ficou prejudicada. O réu foi indefeso, não estou acusando A, B, C, houve problemas processuais. Então, esse é o meu voto, senhor desembargador, e ouço o desembargador Samuel. Torna cumprimentar a todos. Vou fechar os telefones, os links, tem muito barulho. Cumprimento o procurador Flávio pela sustentação, também o advogado Silvano. Meu voto é no mesmo sentido, senhor presidente. Eu não conheço do habeas corpus, mas de ofício eu concedo para anular o processo. Desembargador Denise. Desembargador presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos, desembargador Samuel, os procuradores, advogados. Eu já votei antecipadamente, acompanho Vossa Excelência, eu não conheço também, mas de ofício eu concedo a ordem. Muito obrigada. Isso foi unânime. Então, a Câmara decidiu por unanimidade, né, conceder a ordem de ofício. Obrigado, Excelência. Obrigado. Os de ofício para anular o processo desde o recebimento da denúncia. Muito bem. Vamos, então, à desistência do primeiro item 1, desembargador Denise, e o item 2 foi retirado. Uhum. E agora passamos para o item 1, 8462, a relatoria do desembargador Samuel, advogado doutor Dion Leal. Palavra com o ilustre relator, desembargador Samuel. Só consultar se o procurador Flávio, o defensor Dion, dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Okay. Sem problema, desembargador. Ok, então. Então, a palavra com o ilustre procurador Flávio. Senhor presidente, nobre relator, desembargador Denise, ilustre defensor público Dion Nóbrega Leal. Na presente apelação, o Bruno William de Lima Vieira foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e no artigo 146, caput, na forma do artigo 19 do Código Penal, ao cumprimento de uma pena de 7 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. As razões do apelo, o nobre causídico e defensor público quer a absolvição do crime de constrangimento ilegal, e quanto ao delito de roubo, requer a exclusão da agravante da calamidade pública por ter sido um crime cometido durante a pandemia. Bem, voltando ao fato da denúncia imputada ao apelante. O primeiro fato que consta que é o constrangimento legal, que pede a absolvição, isso aconteceu em razão de, no dia 5 de janeiro de 2021, por volta das 21 horas, em via pública, numa das ruas do bairro Alto Alegre, nesta cidade, o denunciado Bruno William de Lima Vieira, agindo em unidade de desígnio com outros 4 indivíduos não identificados, constrangeram a vítima Alexandre Santos, mediante violência ou grave ameaça, a fazer o que a lei não manda, consistente em os conduzir por ruas da capital, com o objetivo de praticar crimes, consoante consta do boletim de ocorrência e confissão nos autos. O segundo fato, que é o roubo, diz que no mesmo dia, e por volta das 21 horas, em via pública, na rua Isaura Parente, em frente ao Liras Lanche, nesta capital, o denunciado Bruno William, agindo em unidade de desígnio com outros 4 indivíduos não identificados, subtraíram para eles ou para outro, mediante violência ou grave ameaça, exercidas com objetivos, com um objeto similar à arma de fogo, pois ali a móvel consistente na motocicleta Honda, placa QLV e tal, de propriedade da vítima Lisio Castro,
consoante BO, termo de apreensão, termo de reconhecimento e confissão. Bem, os autos e o parecer está lançado e bem fundamentado, consta a prova robusta da imputação dos 2 crimes que convenceram o magistrado de primeiro grau a prolatar o édito condenatório, como já dito anteriormente. Portanto, excelências, sem muitas delongas, mas direto no ponto, não prospera o pedido de absolvição com relação ao crime de constrangimento legal e com relação à diminuição de pena, reconhecendo a retirada da agravante da calamidade pública. Esta não foi reconhecida na sentença, tanto é que o juiz deu a confissão em favor do próprio apelante, razão porque o Ministério Público pelo desprovimento do apelo. Nesse sentido, senhor presidente, eminente relator e eminente desembargador de João Leal, palavra. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento esta Egrégia Câmara Criminal na pessoa do seu presidente, desembargador Pedro Ranzi, e igualmente cumprimento os desembargadores Samuel Evangelista e Denise Bonfim. Cumprimento também o representante do Ministério Público, Flávio Siqueira, o defensor público Gilberto, os advogados aqui presentes e o serventuário da Justiça. E, indo direto ao ponto, aqui trata-se de um apelo em favor de Bruno William de Lima Vieira. O mesmo ele foi condenado a 7 anos e 4 meses no fechado por roubo e a 9 meses de detenção no semiaberto pela prática do 146, que é o constrangimento ilegal, né? E o recurso, ele objetiva a absolvição do crime do 146 e também que seja decotada, excluída, a agravante decorrente da calamidade pública no crime de roubo. E indo direto também aqui, o primeiro ponto do apelo, que é a absolvição do crime do 146, verifica-se que o apelante, na delegacia, ele negou a prática desse crime, né? Referente ao crime de constrangimento ilegal. Inicialmente, em sede policial, o apelante não delatou comparsa do crime de roubo. E o juiz, após saber que o mesmo estava lhe acusando de ter colocado a arma de fogo em sua cabeça, resolveu delatar a pessoa que estava em coautoria com ele na prática do crime de roubo. E quem era? Exatamente a vítima. A vítima, na realidade, ele era vítima comparsa nesse crime aqui, né? No total. Mas, surpreendentemente, né, a vítima foi só ouvida na delegacia e não foi ouvida em juízo. Ora, vejamos, senhoras e senhores, uma acusação dessa. E vem o órgão ministerial do primeiro grau, pede a dispensa da vítima, né? Então, ela acabou não depondo em juízo para se fazer uma cariação, enfim. Mas foi dispensada, né? E ficou a palavra da vítima contra a do apelante, né? O policial, né? O policial ouvido, ele relatou que na verdade, a vítima, Alexandre, narrou que foi forçada a dirigir o veículo para o apelante e demais comparsa dele. Mas esse policial, na realidade, também não estava lá, ele não viu, né? Então, de formas que não existe uma prova segura para esse crime de constrangimento ilegal, né? Então, ele restou condenado a 9 meses de detenção por esse crime, e o apelo pede a sua absolvição, né? E pede, na realidade, o princípio do favor rei, né? Aplicado ao mesmo. E já
segundo e último ponto do apelo é essa aqui, é interessante, seja excluído na verdade, excluída a agravante decorrente da calamidade pública, né? A nobre magistrada, na segunda fase da aplicação da pena, de ofício, reconheceu um agravante em desfavor do apelante, manifestando que o crime foi realizado em estado de pandemia. Vou repetir, estado de pandemia. Razão pela qual aplicou essa agravante. Ora, a prevalência em todos os crimes de todo o Brasil cometidos sem nenhuma relação com pandemia, como é o caso. Então, esse agravante tem que constar em todos os crimes do Brasil todinho, desde março do outro ano, né? A defesa sustenta que o agravante do crime, né, cometido em período de calamidade pública, conforme o artigo 612J do Código Penal, não restou devidamente comprovado no auto, pois o réu não se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada pelo estado de calamidade pública decretada em virtude da pandemia do Covid-19. A flora é de clareza solar que esta agravante tem que ser decotada. Então, meus senhores, em resumo, e já finalmente, requer absolvição do crime do 146 e que seja decotada essa agravante essa agravante da calamidade pública, né, no caso. Muito obrigado. Ilustre relator, relator. Senhor presidente, desembargador Denise, procurador Flávio, cumprimento o defensor público de ontem pela sustentação feita. A questão está posta. São duas condenações: crime de roubo com causa de aumento de pena e o crime de constrangimento ilegal. A postulação diz respeito à absolvição com relação ao crime de constrangimento ilegal. Tem uma razão muito forte para essa vítima não ter sido ouvida. Na verdade, é um motorista, né, que foi chamado por um aplicativo para fazer a corrida para esse grupo e foi obrigado, então, a dirigir para que eles praticassem crimes de roubos na cidade. Foi ouvida na fase inquisitória, mas na fase judicial não foi ouvido porque se recusou, que disse que todos os comparsas do paciente residem nas proximidades dela, né? Então está justificado aí por que não foi ouvido. Estou entendendo que a prova é suficiente com relação à autoria do crime de constrangimento ilegal. Com relação a essa agravante do crime ter sido praticado durante a pandemia, ela incidiu em cima desse crime do roubo, né? A postulação é que ela seja excluída. Esse crime foi praticado no mês de janeiro, agora de 2021. Agora, se não fosse isso ainda, senhor presidente, na segunda fase, a juíza fez preponderar, né, a atenuante da confissão sobre essa agravante da calamidade. Eu encaminho o voto pelo desprovimento do recurso. Eu peço vênia ao ilustre Todion, que fez uma bela defesa, como sempre, muito cuidadoso, mas eu sigo o senhor relator, desprovejo do recurso, ilustre desembargadora Denise. Bom dia, renova as saudações, eu cumprimento o doutor Dion, e eu também, doutor Dion, com a devida vênia, eu vou acompanhar o eminente relator, entendo que está tudo dentro de se manter, assim, a sentença. Muito obrigada. Recurso desprovido, então, recurso da apelação tribunal desprovido, unânime. Vamos ao desembargador Denise, o item 7 de vossa relatoria, que é a apelação 616391. Doutor Gilberto é o advogado, vossa excelência, relatora, número 7. Pois não. Vossa excelência. Pois não, renova as saudações, eu peço que indague as partes e dispense o relatório. Pensado o relatório, senhor procurador, ilustre advogado. Sem problema, senhora desembargadora. Uma palavra do ilustre procurador. Presente apelo, senhor presidente, a saudação é renovada à corte. No presente apelo, o Douglas Rafael foi condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40 e 55 da lei do tráfico. O apelo requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de crime de tráfico privilegiado, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da lei. Esse é o pedido. O que nós temos nesses autos? O parecer do Ministério está bem lançado, está fundamentado, e resta, no trecho da decisão, lançado o seguinte: na terceira fase e última fase do meio da pena, reconheço a causa de aumento de tráfico interestadual de drogas e majoro a pena em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão total, que torna concreto e definitivo. Bem, o magistrado majorou em razão desse tráfico interestadual, mas o que afasta a possibilidade, no nosso entendimento, ou seja, do Ministério Público, da aplicação do redutor, da diminuição de pena do parágrafo 4, é justamente o fato de que o apelante, na certidão, folhas 30, mostra que ele desde adolescente se dedica à atividade criminosa. Então, ele não preenche aqueles requisitos do parágrafo 4, necessário para obter a diminuição de pena ali prevista. Razão porque o Ministério Público é pelo desprovimento da pena. Nesse sentido, senhor presidente, ilustres pares e nobre defensor público, professor Gilberto Jorge. Conceda a palavra ao doutor Gilberto Jorge, no caso regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Pedro Ranzi, excelentíssima senhora relatora, desembargador Denis Bonfim, excelentíssimo senhor desembargador Samuel Evangelista, ilustre procurador de justiça, doutor Flávio Siqueira, colega defensor público aqui, John Leal, aos demais advogados presentes aqui nesta sessão, a quem cumprimento em nome do doutor Diego Bruno Nascimento, senhor Serventuário aqui, Vicente, responsável pela materialização dessa sessão virtual na data de hoje. Trata-se, excelências, de um recurso de apelação interposto pela Defensoria em favor do Douglas Rafael da Silva Pinheiro. O Douglas Rafael da Silva Pinheiro fora denunciado pela prática do ilícito previsto no artigo 33 caput da Lei de Drogas, com a incidência da agravante prevista no artigo 40, inciso 5, da aludida lei. O processo seguiu seu curso normal e, ao final, o juízo de primeiro grau entendeu pela comprovação da autoria e da materialidade e o condenou a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial de cumprimento semiaberto e ainda o pagamento de 500 dias multas. A irresignação da defesa, excelências, consiste especificamente em não ter sido concedido à pessoa do apelante a figura do tráfico privilegiado, ou seja, da aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. É importante salientar que o legislador fora taxativo quando da previsão da aplicação da aludida causa de diminuição da pena. É importante ressaltar que lá no parágrafo 4º, este ressalta que a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre a organização criminosa. Ou seja, são 4 requisitos que devem ser observados de forma cumulativa para fins de aplicação da causa de diminuição da pena. E na espécie, todos esses requisitos estão presentes. Nenhum deles aqui encontra-se ausente. Todos, repito, estão presentes. Em verdade, o que levou o juízo de piso a não aplicar a causa de diminuição do parágrafo 4º fora a quantidade de droga apreendida, ou seja, 3 quilos de drogas. Mas é certo ainda que a mera quantidade de drogas apreendida não é suficiente para fins de negativa da aplicação do tráfico privilegiado. É oportuno ressaltar, e aqui a defesa até faz alusão ao fato de que em um dos julgados
colacionados pelo Ministério Público em sua manifestação, este faz referência negativa da aplicação do tráfico privilegiado quando da apreensão de 320 quilos de drogas, ou seja, uma quantidade extremamente expressiva, uma quantidade dissonante, né, da que fora apreendida com a pessoa. De água, Maria. Desta feita a defesa, para não ser enfadonha, entende que, presente os requisitos, o juiz ele não pode deixar de aplicar o redutor por se tratar de direito subjetivo do acusado. E, na espécie, presentes todos os requisitos, a defesa pugna para que seja aplicada a redução a que atine o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e, consequentemente, pugna ainda que, reduzida a pena a um quanto aquém de 4 anos, seja convertida a pena privativa de liberdade e restritiva de direitos, com a consequente modificação do regime prisional que lhe fora imposta na sentença proferida pelo juiz de piso. É o que é a defesa. Senhora relatora, desembargador relatora. Obrigada, desembargador presidente. Obrigada, doutor nosso defensor. Senhores, aqui é conforme já dito, o que querem o reconhecimento do homicídio privilegiado, né, com a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343. Postula a defesa, então, a aplicação da modulação aplicável na dosimetria da pena em favor do recorrente, relativamente à causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, no patamar que varia de 1/6 a 2/3. E eu, senhores, meus queridos colegas, desembargador Pedro Ramos e desembargador Samuel, eu entendo que assiste razão à defesa. Eu, conforme os senhores veem aí, eu coloquei a sentença, que eu peço Lênia para não ler, está aí no meu voto, e eu digo que a pretendida redução refere-se ao tráfico privilegiado, ou seja, a possibilidade de diminuir a pena imposta ao traficante eventual de primeira viagem que não faz parte de nenhuma organização criminosa e não possui ficha criminal, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 4 da Lei 11.343. A propósito, no parágrafo 4, nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário e bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem pertence à organização criminosa. Eu, compulsando detidamente a sentença, eu vi que, muito embora tenha o magistrado singular registrado com o apelante não possui antecedentes criminais, sendo primário, entendeu por inviável aplicar o benefício em razão da quantidade de droga, considerando assim como elevada, por tratar-se de mais de 3 quilos de cocaína. Pois bem, eu digo que, em que pese o contrário, o entendimento contrário do representante do Ministério Público, a figura prevista no parágrafo 4º, artigo 33, no meu entender, né, da Lei 11.343, não passa de causa especial de diminuição da pena combinada para o tráfico de ilícito de drogas. Sendo certo que, para fazer jus a tal benefício, o agente deve ser primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa, o que, para mim, senhores, não restou comprovado nos autos. E sendo assim, ocorre, porém, que inexiste comprovadamente elementos que permitam asseverar de forma insofismável o exercício habitual de conduta criminosa pelo apelante, ou mesmo que integre a organização. Assim, a despeito, muito embora eu seja que 3 quilos é muita droga, ainda que eu sei do delito, da gravidade do delito praticado, considerando a certidão de antecedentes colidida aos autos, que, consoante observa, não há que se aponte com a máxima certeza que o apelante se dedica a atividades criminosas ou integre a organização criminosa. Ao contrário, pelas declarações colhidas pelos policiais que guarnecem o aeroporto internacional dessa comarca, a forma que se deram os fatos não há como atribuir tais condutas. Ao contrário, a forma, drogas acondicionadas, com fitas ao corpo. Fitas ao corpo. E o nervosismo são fortes indicativos da velha e comum identidade dos denominados mulas, que muitas vezes, por necessidade financeira ou ganância, tentam abreviar o caminho de forma mais espúria possível. Assim, entendo que a quantidade e a natureza da droga apreendida deve perfeitamente ser usada para modular a aplicação do percentual do benefício, posto que varia a aplicação de 1/6 a 2/3, somente o preenchimento de todas as exigências previstas no parágrafo 3º do 4º da Lei Antidrogas é que autoriza a imposição da redutora penal.
Logo, à luz do que consta nos autos, o apelante preencheu, de forma cumulativa, todos os requisitos legais recomendados para que fizesse jus à minorante discutida. Por conta da BNS legal, como dito, em face da quantidade da natureza desta, importa a aplicação da diminuição da pena em apenas 1/6, ou seja, no percentual mínimo. Chego a essa conclusão, senhores, porque entendo que a justificativa da quantidade de entorpecente não pode obstar o direito subjetivo do apelante, mas sim apenas modular a redução do seu grau mínimo ao patamar máximo de 2/3. Além do mais, no tocante aos critérios para a escolha da fração legalmente prevista para a pena pela causa especial de diminuição em questão, o parágrafo 3º do artigo 303 da Lei Droga, o legislador não forneceu especificamente os parâmetros para a fixação do quanto. Cabe, portanto, ao julgador definir a fração de diminuição da pena, norteando-se para tanto de acordo com os critérios de discricionalidade, sem desconsiderar as circunstâncias do caso concreto. E eu coloquei uma jurisprudência do Supremo Tribunal, que embasa esse posicionamento, e eu digo que verifico como acertada a aplicação, a redução da aplicação prevista no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 11.343, no patamar de 1/6, subsidiando a eleição da fração em razão da natureza e quantidade da droga apreendida. Ademais, aplicar a causa especial de aumento, de diminuição em sua fração máxima, diante da hipótese em que se verifica a maior gravidade da ação criminosa, seria dispensar tratamento igual aos considerados desiguais, o que representa a verdadeira afronta aos princípios da isonomia, proporcionalidade e, sobretudo, individualização da pena. Assim, não há que se falar em redução de pena com relação ao artigo 33, parágrafo 4, em seu grau máximo para o apelante. Mais a mais, o quanto da pena fixada ficou em 4 anos e 8 meses de reclusão, e por vedação da previsão contida no parágrafo 3º, no artigo 33, parágrafo 2, segundo B do Código Penal, mantém-se o regime aplicado na sentença proferida pelo magistrado singular. E esse é o voto, senhor, dando provimento ao recurso. Muito obrigada. Muito obrigado, desembargador Denise. Ilustre desembargador Samuel, na qualidade de revisor. Senhor presidente, desembargador Denise, procurador Flávio, eu cumprimento o defensor público Gilberto Siqueira. Eu revisei esses autos e não lancei voto porque eu tenho pedindo vênia, eu tenho posição divergente da eminente... A Câmara tem, né, Samuel? A Câmara relatora, na verdade, como foi dito, ele foi preso no aeroporto de Rio Branco com um pouco mais de 3 quilos de cocaína envolta no corpo. Primeiramente, ele disse que ia para João Pessoa, depois disse que para Natal. Ele foi preso em flagrante e, verificando a sentença, senhor presidente, a gente nota que na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz foi extremamente complacente, né? Porque, veja, ele considerou todas as circunstâncias judiciais de forma neutra, né? Favoráveis, portanto, ao apelante. Agora, mais do que isso, ele não fez uso do que determina o artigo 42 da lei de tóxico, né? Que manda que a quantidade e natureza da droga apreendida prepondere sobre essas circunstâncias judiciais do artigo 59 e fixou a pena base no mínimo legal, em 5 anos. Eu fui examinar o interrogatório do apelante, interrogatório em juízo, e me chamou a atenção o fato dele, ele tem 21 anos de idade. Você faz o quê? Você trabalha em quê? Não, eu não trabalho. Você mora com seus pais? Não. Eu moro numa casa própria. E aí, a gente fica questionando, né? Uma viagem daqui para Natal, né? De que forma isso está sendo custeado? Né? Com mais de 3 quilos de cocaína. O STJ tem dito que a quantidade da droga, ela por si não serve para afastar a incidência dessa causa de aumento de pena, mas ligado a outras circunstâncias,
Pode sim. Como foi dito pelo procurador de justiça, ele realmente ele é primário, mas ele figura em 2 atos infracionais e em uma execução de medida socioeducativa. Então, essas circunstâncias, senhor presidente, aí sim, aliada à quantidade de droga apreendida, me faz firmar juízo de que ele se dedica, sim, à atividade criminosa. E, com isso, eu afasto a incidência da causa de diminuição de pena. Pedido venha a eminente colega, eu nego provimento ao recurso. Olá, saudações, na mesma linha do desembargador Samuel, essa preponderância, inclusive foi a aula que nós tivemos de iniciativa da Câmara, do desembargador daqui da Câmara Criminal, do doutor Gilberto, o colega nosso que nos brindou com essa aula, da dosimetria da pena, e eu acho que o juiz foi benevolente, né, com essa pena de 5 anos e 10 meses. Mas eu não vou adentrar aqui muito essa questão, eu vou seguir a divergência, pedindo vênia ilustre desembargadora, relatora, e sigo a divergência. Então, decidiu a Câmara, por maioria, negar provimento ao recurso vencida a relatora, relatar o voto designado para relatar para o nascimento do voto, né, o desembargador Samuel Evangelista. Muito bem, senhores, vamos seguir então para o item 4 de minha relatoria. Doutor Gilberto também é o advogado, representa a parte, anuncio então o 82473, é o estupro, né, de Acrelândia, e... Qual é o número, presidente? 4. O item 4 da pauta, tá. Obrigada. 82473. Obrigada. Dispensa o relatório, doutor Gilberto, doutor Flávio. Eu dispenso, excelência. Sem problema. Sem Vou problema. falar, Vossa Excelência, então, de ilustre desembargador Flávio Siqueira. Senhor presidente e relator, desembargador Pedro Ranzi, desembargador Samuel, desembargadora Denise, ilustre defensor público, doutor Gilberto Jorge. Ao passar, só comentar, eu não sei, doutor Gilberto, quando a gente, de fato, deve dizer que certa quantidade de droga é grande ou não. A verdade é essa. Eu acho que os tribunais superiores deveriam ter delimitado, porque, às vezes, pode até não parecer grande, mas meio quilo de droga, para mim, é muita droga, viu? Quanto mais 3 quilos. Só ao passar. No presente apelo, senhor presidente, os pares, o Aldair, o João Aldair, a Clotilde e o Sebastião Porfírio, que foram condenados justamente por estupro de vulneráveis, eles vêm aqui pleiteando a absolvição, pedindo também que a pena, no caso de uma absolvição, seja aplicada no mínimo legal, pede a mudança de regime no cumprimento de pena, e também a conversão na pena privativa de liberdade e restritiva de direito. Esse é o pedido. Entendeu? As provas dos autos produzidas demonstram a existência do crime e imputa aos apelantes a sua autoria, devendo, por isso, ser mantida a sentença, uma vez que a palavra da vítima, em sede de crimes de estupro, em regra, é elemento de convicção de alta importância. Desse modo, não há que se falar em absolvição. Também, ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, o juiz considerou a presença de circunstância judicial desfavorável aos apelantes, qual seja a culpabilidade, fazendo-o de forma fundamentada, que justifica a fixação da pena base acima do mínimo legal. No que se refere à reprimenda fixada do apelante de patamar superior a 8 anos, imperiosa a fixação do regime fechado,
com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, afora a existência de circunstância judicial desfavorável. Assim, impõe-se o afastamento da postulação, também da substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais. Assim, como bem lançado no parecer constante dos autos, o Ministério Público é pelo desprovimento do acordo. É nesse sentido, senhor presidente, e os pares e nobre defensor público. Excelência, eu não lhe ouvi, mas é a palavra que foi a mim concedida? Perdão, a palavra, Vossa Excelência. Eu agradeço, doutor Flávio. Está desligado o meu som. Obrigado. Reitero os cumprimentos aqui anteriormente externados, e na espécie, Excelência, trata-se de um recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Acre em favor de Sebastião Porfírio dos Santos e Clotilde Brana Damasceno. O Sebastião, denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, do artigo 217-A caput do Código Penal, e a Clotilde Brana Damasceno, também pelo mesmo crime, entretanto, na forma omissiva, imprópria de que trata o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal também, e ainda pelo crime do artigo 218 do Código Penal, qual seja o crime de mediação para a lascívia de outrem. Na verdade, Excelências, a denúncia ela trata de uma situação onde o Sebastião é acusado de ter molestado sexualmente duas adolescentes, filhas da Clotilde Brana Damasceno. E a Clotilde Brana Damasceno é denunciada nesse processo, pois, segundo o Ministério Público, ela, na condição de mãe, se omitiu do dever legal de dar a devida proteção às suas filhas e impedir, né, que tal prática se materializasse. E ainda, no entender do Ministério Público, ela fora leniente com tal situação e mediou, né, as adolescentes a servir a lascívia do Sebastião Porfírio dos Santos. A defesa entende, Excelências, que a prova produzida nos autos quanto aos crimes que são imputados aos apelantes, ela é ínfima. Ela não é capaz de ensejar uma condenação tão grave como a que hora que fora proferida. É oportuno ressaltar que havia um relacionamento anterior entre o Sebastião e a Clotilde, relacionamento esse tumultuado, onde ele sempre, quando dá estada lá na casa da Clotilde, na presença das suas filhas, esteve ali sempre a respeitá-las. Em verdade, tinha um problema, uma animosidade com uma das filhas da Clotilde, o que, no entender da defesa, a levou, melhor dizendo, né, a denunciá-lo pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. É importante ressaltar, Excelências, que, muito embora a defesa reconheça e seja notório que não haja necessidade da conjunção carnal propriamente dita para a configuração do crime, mas na espécie aqui, o que diz a vítima ter ocorrido foi o fato do apelante tê-la palpado, né, passado a mão em suas pernas, né, e tê-la tocado, né, mas sequer houve, né, uma efetiva violência sexual com a violência consistente na conjunção carnal, o que, de certa forma, já ainda mais leva a notória existência de controvérsias aqui no que diz respeito ao depoimento das vítimas e o que efetivamente aconteceu. É interessante ressaltar que o próprio juiz, quando da prolação da sentença, reconhece a divergência de depoimentos, né? Ele reconhece que há controvérsias ali bem claras quando do depoimento das vítimas, quando do depoimento das testemunhas arroladas nos autos. O que existe, ressalta-se, é um relacionamento conturbado entre o Sebastião e a Clotilde viciada, né, pessoa que sequer tinha condições de gerir a si mesmo, como é que iria, né, gerir ali, proteger, dar o apoio necessário para eventual não violência sexual ali em face de suas filhas. É importante ressaltar ainda
no que diz respeito à apelante Clotilde, que para que essa omissão se configure e, consequentemente, possa ensejar em uma omissão penal relevante a ponto de condenar alguém, que exista um nexo de causalidade entre a omissão e a ocorrência do resultado. Aqui na espécie, em momento algum, isso restou provado. Ora, mãe nenhuma iria permitir que suas filhas fossem violentadas sexualmente. O fato da Clotilde ser pessoa viciada em drogas, viciada em álcool, né, não pode, de forma alguma, ser levado em consideração para fins de que isso seja tido como algo capaz de ensejar a sua condenação por algo que sabidamente não ocorreu. Né? É gravíssimo a imputação a ela feita, gravíssima a condenação em face dela proferida, onde, notadamente, a prova, seja em relação ao primeiro apelante, é frágil, bem como é frágil em relação a ela no que diz respeito à existência dessa omissão relevante, né, essa omissão penalmente relevante que possa ensejar sua condenação. Desta feita, excelências, para não ser enfadonho, diante da ínfima prova produzida, prova essa oriunda tão somente do depoimento das vítimas, a defesa pugna para que seja declarada a absolvição de Sebastião Porfírio e que também seja, em especial, declarada a absolvição da mãe das adolescentes, pois não restou provado que sua omissão implicou na eventual prática do delito, implicou na ocorrência do fato propriamente dito. Então, essa é a tese, né, da defesa, ou seja, pugnando pela absolvição de ambos os apelantes. De outra banda, a defesa também entende que, não acolhida a primeira tese que pugna pela absolvição, é importante também que seja recalculada as penas que lhe foram aplicadas, em razão de entender que fora a pena base fixada acima do mínimo legal para ambos os apelantes, sem justificativa plausível para tal exasperação. É importante aqui ressaltar que, dentre as circunstâncias judiciais negativadas, há de se atentar para as consequências do crime. O juiz diz negativar a circunstância em razão de que o fato trouxe danos psicológicos à vítima. Só que o STJ já ratificou o posicionamento uníssono, no sentido de que, para que o magistrado chegue a tal conclusão, que seja necessária a confecção de um laudo comprovando esse eventual dano psicológico a que as vítimas foram submetidas. Então, a defesa entende que deve também ser decotada essa circunstância judicial e, consequentemente, diminuída a pena base que lhes foram aplicada. Outro detalhe também oportuno aí de ressaltar é que a condenação se deu na forma da continuidade delitiva. E, quando da exasperação em relação a essa continuidade delitiva, o magistrado se utilizou da fração máxima, 2/3, sem justificá-la. Não existe nos autos comprovação de que isso se deu de forma reiterada. E mesmo que tivesse sido dado de forma reiterada, era preciso que ficasse clara a quantidade de vezes que tais fatos ocorreram para ele exasperar na fração máxima de 2/3. Então, a defesa pugna para que seja reduzida, caso reconhecida essa continuidade deletiva, para a fração de 1/3. É o que requer a defesa, pugnando, né, para que seja acolhida a primeira tese que busca, né, pugna pela absolvição dos apelantes e, subsidiariamente, pela redução das penas que lhe foram aplicadas. Muito obrigado, doutor Gilberto. Boa defesa. É lamentável a situação dessa, né? As garotas deixadas numa situação de vulneráveis e a mãe da vítima, né? Infelizmente, o vício, a gente vê história em jornais aí, centenas de vezes essa situação. Né? Vira um verdadeiro lixo. Mas, na verdade, os fatos são contundentes, né? Fundamentados. Eu não vejo como acolher o que pede a defesa, apesar da competência, né? O pedido é de absolvição, né? E tanto que não existe prova suficiente para julgar, para condenar,
eu entendo o contrário, que as provas são suficientes, sim, a materialidade, a autoria, há um registro no Conselho Tutelar, a importância desse trabalho na escola, da diretora, né? Então, há provas suficientes, sim, né? E também a geradora da vítima, então, e a hora denunciada, certidão de nascimento, então, todas essas provas, né? E provas por no contraditório. É lamentável uma situação dessa, né? Então sem dúvida quanto à autoria, né? E a omissão da mãe, né? Talvez incapaz pela droga, pela situação também de vítima de sua pobreza, da sua situação de viciado, também foi incapaz também de se insurgir contra a situação. E também a apelante e genitor das infantes e a tia da menor, Nayara, né? Então elas declaram que eu não vou cansar aqui ler para Vossa Excelência. Infelizmente, né, aconteceu essa situação, infelizmente. Mas eu, então, debato essa questão de absolvição, a questão de crimes sexuais, nós sabemos que são crimes difíceis, né, crimes que acontecem, as provas então são suficientes, né? Então, a questão precisa ter conjunção em si, mas outras situações que estão agora na nova norma jurídica, eu não vou aqui rebatê-los, né? E os documentos foram judicializados, não é algo assim criativo, né? Então, é incabível a absolvição, eu não os acolhos, né? E houve alguma quantidade delitiva, sim, né? Entendo que houve, né? E não desacolho essa via de absolvição, pelo que eu estrago aos autos. Outra questão que mantém, então, a condenação nesse ponto. Quanto à reforma da dosimetria das penas, né, foi dito aqui de pública, ela modificar, também entendo que inaplicável aqui a mudança, né? Os fundamentos estão dentro dos parâmetros legais, né, dentro do que foi dito, né, dentro das outras circunstâncias judiciais avaliadas, o juiz considerou duas como desfavoráveis aos apelantes em todos os crimes, culpabilidade e consciência do crime. Então, os fundamentos expostos no juiz o juiz de primeiro grau, né, como desfavoráveis, né, o que se exige que o juiz, de forma fundamentada, exponha os motivos pelos quais se considera desfavoráveis as circunstâncias. Isso foi feito dentro das normas legais, né? Além disso, é vedado ao Tribunal de Justiça modificar a pena aplicada sob a alegação da incorreção, uma vez que o juiz singular, ao fundamentar as circunstâncias judiciais, fez dentro do livro convencimento já motivado. E, assim, eu também sigo o STJ, porque eu não vou passar meus pares, Vossa Excelência, né? Então, a lei é isso que leva à fixação das penas básicas, devidamente fundamentadas, que eu digo neste ponto também. E também agora outro pedido de substituição da pena privativa de liberdade possível de direitos. Então, incabível aqui a aplicação do artigo 44 do Código Penal, né? Não é possível o atendimento de pleito, pelas razões já expostas, as penas são de reclusão, né? E eu não encontro razão para os apelos. É lamentável, né? Eu não vejo reparos, então, na sentença pedindo vênia ao ilustre defensor, né? E razão pela qual eu voto no desprovimento dos apelos. É assim que eu voto, senhor presidente, senhor desembargador Samuel, ilustre desembargadora e eminente desembargadora Denise Bonfim. Pelo voto, eminente desembargador Samuel. Revisora, desembargador. Perdão, Vossa Excelência, eu tinha até anotado aqui, a Vossa Excelência é revisora, em primeiro lugar. Para todos os homenagens. Pois não. Desembargador, ilustre defesa, doutor. Com a devida vênia, doutor Gilberto, como diz o desembargador, é um caso gravíssimo que a gente não quer que ocorra
mas infelizmente ocorre ainda essas situações gravíssimas. Eu estou aqui com o voto, já li o voto várias vezes, eu não tenho nenhum reparo a fazer, a não ser acompanhar o eminente relator. Infelizmente, não tem como... a autoria e a materialidade, elas são sobejamente demonstradas nos autos, a pena também a critério do juiz no seu direito de optar dentro do que é possível, de acordo com a legislação, ele também o fez e eu acolho também. Então, sem maiores delongas, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator pelo improvimento do recurso, com a devida vênia ao doutor Gilberto. Muito obrigada. Samuel? Também eu, senhor presidente, só para cumprimentar mais uma vez o procurador de justiça, o defensor público, pelas sustentações feitas. Eu ratifico o voto já lançado, acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Então, no seu julgamento, o resultado do julgamento, só um minutinho, porque algum problema técnico aqui na minha máquina. Então, o apelo desprovido lá. Então, vamos ao 23, desembargador Samuel, que é o habeas corpus 100.1094, 30, relatoria de Vossa Excelência, e o advogado doutor Santos Humor. Está presente, doutor Santos Humor? Qual o número? Sim, doutor, estamos aqui. Ainda O número 23, a pauta. Eu tenho a impressão, presidente, que falta ainda o 27, né? Que sustentação. 27, Isso. Doutor Gilberto. 27? 27. Qual é o 27? Aqui eu não tenho. Relatoria da doutora Denise. Eu não tenho ele aqui. 27 é meu, é? Sim, senhora. Deixa eu ver aqui. 27, eu não tenho ele aqui na minha pauta. Não, 27 é o desembargador Pedro Ramos. Pedro Ranz, habeas corpus. Falta o que? Falta 27. Vamos julgar agora? Estou em sessão, amor. Porque Já tem passou, pedido, já passou. Eu queria naquela hora. Tem Depois a gente pedido fala. de sustentação do doutor Gilberto. Isso. Perdão, mas eu não tenho ele aqui. Então, vamos ao 27. Eu não tenho ele aqui. Glaucio da Silva Souza. De Pedro Ranz, Isso. Ele não está aqui na minha... Não está aqui na minha... Vou atualizar ele aqui. Doutor, embargador, estou vendo aqui, não sei se o eminente defensor viu, que foi já proferida a decisão, né, no primeiro grau. Ele está prejudicado. Né? Tá prejudicado. Eu acho que houve a perda do objeto aí, porque o juiz de primeiro grau revogou a preventiva, né? Impôs medidas cautelares. Isso. Mas o MP também foi favorável aí, na sessão da ordem. Sim. Foi uma prisão decretada de ofício sem pedido do Ministério Público. Então, o próximo é o 23 mesmo, né? Não, volta então esse aqui. Então, eu vou julgar o 27, eu não estava encontrando, perdão. Então, eu está prejudicado, o subprocurador ratifica, ao parecer, pela prejudicialidade. Sim. Para o Samuel. De acordo, excelência. Do Denise. Também. Então, está prejudicado, doutor Gilberto. Ok, doutor. Então, processo prejudicado unânime. Bom dia a todos. Até a próxima sessão. Bom dia, doutor Gilberto. O 5 teve... O defensor desistiu, né? Sim, positivo. Sim, doutor. E vamos lá, então, ao 23, né? Podemos proclamar o 5, excelência? Podemos também programar também o número 15 também, então, houve desistência, né? Então, vamos para julgar, então, vamos programar o 15 e o 5. Você está de acordo? Sim. Ou desistência do doutor Dion também. Vamos ao 15, doutor Denise. Pois não, 15. Houve desistência do doutor Dion. Ah. E
Vossa Excelência ratifica a delegação da ordem. Ratifico, pois não, ratifico. O Samuel, número 15, De que é o acordo. 100-10-16. De acordo, Excelência. Também a ordem delegada unânime. De acordo. Agora, o número 5, Excelências, é o desistente doutor Samuel, do doutor Gilberto. O doutor Samuel, o senador relator. Vossa Excelência também encaminha o voto pelo desprovimento do apelo. É isso, senador? De acordo, Excelência. É isso mesmo. O encaminhamento de voto é nesse sentido. Eu também, a mesma linha, desembargador ratifica Também o voto. ratifico. Apelação desprovida unânime. Muito bem. Então, está julgado, a pauta publicada está julgada, de sustentação está toda julgada até agora. Vamos ao item 23, então, como dito, por Vossa Excelência, é o relator. A quem concede a palavra, desembargador Samuel. Só para Tem 10 a consultar, 24. só para consultar o Procurador de Justiça e o advogado Sanderson, se dispensam o relatório. Sim. Só a palavra, ilustre procurador, só a desistência do relatório. Senhor presidente, saudações renovadas à corte, nobre defensor, doutor Santos Moura. No presente habeas corpus, a alegação... O do depósito para guardar os móveis lá, vai levar na quinta-feira, tá? Vou levar na quinta-feira. Aí o menino falou que pode fazer o pagamento na quinta, tá? E o das técnicas de enfermagem... Vai com o microfone, tá? pequeno... E o das técnicas de enfermagem, já peguei, tá? E ontem a técnica já esteve lá, hoje a Madalena tá lá, foi para a área de lazer. Deixa o microfone, por favor. Com o Pedro, né? Graças a Deus. E tá tudo advogado aí, que o senhor identificou, mas essa aí, na quinta-feira, eu já tô levando as coisas lá. Vicente, por favor, desliga o microfone. Eu não estou conseguindo identificar qual microfone que está falando, desembargador. Se eu puder me ajudar ou alguém. Pois não. Vamos, então, ao julgamento item 23. Voltamos a palavra do procurador. Saudação renovada, ilustre advogado e defensor, doutor Santos Moura. No presente HC, a alegação de constrangimento de que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 17 de junho de 2021, e foi mandado cumprido em 25 de 6 de 2021. O decreto se encontra fundamentado e a medida cautelar pessoal está justificada para garantir a ordem pública, considerando ainda a periculosidade demonstrada pelo paciente e uma gravidade concreta do crime perpetrado pelo mesmo. A prisão preventiva se torna necessária no caso. Em casos, indícios de autoria e participação relacionados ao paciente estão suficientemente demonstrados o magistrado que decretou a medida sob o fundamento da garantia da ordem pública. Os pressupostos e requisitos foram amplamente demonstrados e a decisão da prisão preventiva está solidamente fundamentada, não havendo a mudança do cenário fático que ensejou o decreto da prisão do paciente. A gravidade concreta dos fatos foi devidamente atestada pelo magistrado e autoriza a prisão para a garantia da ordem pública. Ademais, tratando-se de agente envolvido com a lavagem de valores oriundo de atividades ilícitas da organização criminosa, deve notar que apenas a total segregação social do investigado é capaz de estancar a dinâmica criminosa que se pratica muitas vezes à distância, através do uso das modernas ferramentas digitais de comunicação, especialmente no que tange ao crime de lavagem de capitais. As medidas cautelares patrimoniais já deferidas atingiram apenas o patrimônio invisível dos investigados, isto é, aquele rastreável pelos mecanismos de controle do sistema financeiro nacional. Patrimônio oculto que pode rapidamente ser dissipado pelos investigados, só poderá ser revelado com a continuidade da persecução penal e o início da instrução processual. A alegação de condições pessoais favoráveis, nós sabemos todos que não é suficiente
e também não inibe a decretação da prisão cautelar. E existindo risco à integridade do paciente, pelos fundamentos expostos pela defesa, desde que é prudente e suficiente a sua transferência para outro cárcere ou estabelecimento prisional onde a medida restritiva da liberdade a ele posta possa ser cumprida adequadamente. Não há aparente constrangimento legal evidenciado. E assim nós estamos pelo conhecimento do presente habeas corpus e pela concessão parcial da ordem de habeas corpus no sentido da transferência do paciente, adequação das condições da custódia cautelar, que com a sua transferência para um outro estabelecimento prisional. É nesse sentido, senhor presidente, ilustre pares e nobre causível. Muito obrigado, doutor Flávio. Conselheiro do Santos Moura, pela cláusula regimental. Senhores desembargadores, doutor presidente, doutor Pedro, doutor Samuel, doutora Denise, doutor Flávio, ilustre procurador de justiça, senhores advogados, aqui presentes. Trata-se, como nós já sabemos, de um habeas corpus em favor de Tiago Franco Santos. Não trata-se aqui de adentrar questões fáticas do processo, mas de apenas restringir a essa sustentação as questões jurídicas. Quero esclarecer de antemão que esse rapaz, Tiago Franco Santos, ele é filho do delegado, que conhecido, acredito, de todos nós, o doutor José Alves, durante muito tempo delegado em Tarauacá, em várias comarcas, até onde eu conheço, e é uma pessoa de bem, é uma pessoa que nós sabemos nunca torturou preso, nunca bateu em preso, mas, no entanto, atuou durante 20 anos no estado do Acre, prendendo pessoas, prendendo gente, e que muitos hoje, com certeza, encontram-se presos no sistema penitenciário, conforme a atuação dele, já que a aposentadoria dele não é de tanto tempo. Ele é filho desse delegado, José Alves, uma pessoa de bem, tem uma folha de serviços prestados ao estado do Acre, e se viu com o filho envolvido nessa acusação de uma suposta participação em tráfico e associação para o tráfico. No entanto, as provas estão sendo ainda trabalhadas, apuradas na instrução criminal. Durante as investigações, descobriu-se um tal de TF, e, segundo as investigações, acreditam que seja Tiago Franco, TF. No entanto, as provas são frágeis nesse sentido, mas serão apuradas durante a instrução criminal. Esse rapaz é um jovem, é primário, não tem passagens pela polícia, né? Um cidadão pacato, mas se viu envolvido nessa acusação de tráfico. No entanto, é filho do delegado, tem família, tem residência no distrito da Culpa, é primário, não tem nenhuma outra acusação dele relacionada a tráfico de drogas, nem de participação de associação para o tráfico, e razão disso que a defesa requer a vossas excelências que não há necessidade da manutenção dessa prisão preventiva para uma pessoa da qualidade, das condições pessoais que o Tiago Franco ostenta. Ser primário, residir no distrito da Culpa, ser filho de um delegado que vem dando toda a assistência para o filho, lutando pelo filho, querendo conduzir o filho no próprio caminho do bem. Então, a prisão preventiva em relação ao Tiago Franco se mostra, nesse momento, inadequada, podendo ter outras medidas, como a monitoração eletrônica, o comparecimento em juízo, não sair do distrito da Culpa, todas essas outras medidas que o Código de Processo Penal estabelece para deixar a prisão como a última ratio. E, nesse sentido, a defesa requer que seja revogada essa prisão preventiva, não adentrando aqui ao mérito, embora se diga que esse tal de TF seria Tiago Franco, mas a vida pregressa dele não tem nada a ver com o tráfico, primário, antecedentes, né? E estabelecendo, então, as condições da
de medidas alternativas para o Tiago. Esse é o primeiro pedido. E o principal, que a gente acredita que os senhores irão examinar com carinho esse pedido da defesa. No entanto, caso Vossas Excelências não revoguem a prisão preventiva dele, nós estamos pedindo aí a transferência dele para um outro local, que no caso aí é o pelotão ambiental da polícia, porque ele é filho de um delegado. Nós juntamos aí a situação dele, toda a documentação, certidão de nascimento, a carteira do delegado, tudo que comprova a filiação dele ao delegado José Alves. A gente pede, nesse sentido, a transferência dele daquele sistema penal, daquele sistema penitenciário, para um local que possa garantir a sua integridade física, porque trata-se aqui de um cidadão de bons antecedentes, um cidadão primário, um cidadão que não tem outras acusações de envolvimento qualquer em criminalidade, e que, somado a isso, é filho de um delegado que durante mais de 20 anos atuou prendendo pessoas no estado do Acre. E a gente sabe das possibilidades de vingança e de perseguição de familiares de agentes públicos que são presos no nosso sistema penitenciário, que coloca em risco a integridade de um cidadão que não tem ainda sua culpa formada, que ainda tem uma instrução pela frente, onde se averiguará se realmente ele tem culpa ou não, e aí entra um relevante valor nesse sentido, que é o valor da presunção de inocência do cidadão, o devido processo legal, o direito de defesa e a garantia da integridade física do acusado. Diga-se de passagem, primário, bons antecedentes e sem culpa formada. O Ministério Público manifestou-se aí parcialmente nesse sentido de transferi-lo de ela, mas, no entanto, eu deixo aqui a Vossas Excelências um pedido de que ele possa ser ordenado a transferência dele para o pelotão ambiental enquanto essa instrução não se fizer, porque é uma instrução longa, é uma instrução que não se dá de um dia para a noite, e o acusado encontra-se a perigo, exposto ao perigo do sistema penitenciário por ser filho de um delegado. Isso aí não trata-se de privilégio, nós sabemos disso, porque é filho de delegado, não, é porque corre o risco da sua integridade física, porque pode ser filho de um promotor, poderia ser filho de um juiz, poderia ser filho de um deputado, poderia ser filho de algumas pessoas que, por exemplo, têm uma atuação de maior destaque na sociedade e que é sujeito a ter inimigos dentro da própria comunidade em que vive pelas suas posições jurídicas, políticas e no cumprimento dos seus deveres. Então, Excelências, é nesse sentido que eu peço esse duplo pedido de que possa, caso não seja possível essa transferência dele também para o pelotão ambiental, seja monitorado eletronicamente, colocado em liberdade. É da forma que eu requeiro aos senhores. Obrigado, doutor Santos, pela compreensão do tempo suficiente. Vocês tinham tempo suficiente para a defesa, mas eu concedo a palavra ilustre do relator. Eu torno a cumprimentar Vossa Excelência, o presidente, a desembargadora Denise, o procurador Flávio, o advogado Sanderson, e parabenizando a ambos pelas sustentações feitas. Eu conheço o delegado José Alves, não só da segurança pública, na verdade, eu conheço ainda quase que da minha fase de infância, foi vizinho da minha família ali próximo à Igreja Batista do Bosque. E depois trabalhei na mesma época que ele, na segurança pública. E posteriormente, quando fui diretor de polícia, quando fui secretário de segurança, eu tive como um dos meus comandados. É uma pessoa de bem, uma pessoa que realmente prestou relevantes serviços ao Estado do Acre na área de segurança pública. Tentou algumas vezes a política, partidária, foi candidato algumas vezes.
e findou por se aposentar. Senhor presidente, aqui é uma investigação, essa investigação iniciou em 2020, quando uma encomenda foi encaminhada pelo correio, via SEDEX, né? Essa encomenda foi devolvida, não se localizava nem o remetente e nem o destinatário, e os cães farejadores, foi chamada a Polícia Federal, e os cães farejadores terminaram por verificar que nesse pacote havia drogas. A Polícia Federal vem com essa investigação já de algum tempo. Essa investigação hoje envolve em torno de 18 a 20 pessoas, e o modus operandi é esse, né? De utilizar o correio, especificamente o SEDEX, para mandar drogas daqui para outros locais. Entre esses envolvidos, a investigação busca a autoria da prática dos crimes de drogas, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, por integrar a organização criminosa, lavagem de dinheiro. Me parece que hoje nós temos um outro habeas corpus na pauta também, que envolve essa mesma operação. É uma operação bastante complexa, né? Não só por suas características, né, o modus operandi, mas também em razão do número de pessoas envolvidas. O paciente, ele destaca as condições pessoais dele, realmente são condições favoráveis. Ele destaca esse fato de ser filho de um delegado de polícia aposentado, e destacando que deve ser preservada a sua integridade física. Diz que os crimes que são atribuídos a ele foram cometidos sem violência ou grave ameaça, e aponta, então, a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, com ausência dos pressupostos e requisitos. Eu indeferi a medida liminar, e do que diz respeito aos pressupostos, senhor presidente, eu, após o exame, né, dos autos, eu estou assentando que os pressupostos estão presentes, tanto a materialidade quanto indícios suficientes de autoria. Eu faço referência também ao fato dele ter as condições pessoais favoráveis, mas no que diz respeito à fundamentação da decisão, essa fundamentação está bem assentada, está bem posta. A gravidade concreta do crime praticado está demonstrada. Nesse período foi verificada a apreensão de cerca de 200 quilos de drogas, né, nesse esquema com a utilização dos correios. Claro que nós temos que averiguar a possibilidade da imposição de medidas cautelares diversas, mas até pelo modus operandi, essas medidas cautelares não surtiriam, ao meu juízo, nenhum efeito. Eu estou denegando a ordem. Com relação ao parecer do Procurador de Justiça, Danilo Novisário, ele, no final do parecer, ele diz que o paciente, realmente, pela condição de filho de um delegado aposentado, ele corre risco no presídio. Ele manifestou-se pela concessão parcial do habeas corpus para manter a prisão preventiva decretada, porém oficiando ao diretor do IAPEM para que adote com urgência as medidas de segurança necessárias dentro do sistema penitenciário para assegurar a integridade física do paciente, mediante a transferência de setor, e cita aqui colocação no seguro ou em pavilhão adequado, ou ainda transferência de unidade prisional.
eu estou acolhendo em parte, Sr. Presidente, essa manifestação, mas determinando ao juiz singular, que adote as providências apontadas pelo eminente Procurador de Justiça. É como eu voto. Ilustre desembargadora Denise. Renovo as saudações a todos. E eu também conheço o eminente delegado, doutor José Alves, e imagino como não deve estar ele, que tanto tempo prestou serviços, né, para a segurança pública, ver um filho nessa situação. Não deve ser fácil. Todavia, eu entendo também, igual ao eminente relator, de que a sentença foi fundamentada. E aí, desembargado, foi fundamentada a razão pela qual não há qualquer mácula na decretação da prisão. E agora, desembargador, eu gostaria de ver a possibilidade que... Nós sabemos que no presídio, essa situação do juiz, no presídio, o seguro lá não é seguro. Eu acho que, em homenagem, digo mesmo, em homenagem aos serviços prestados pelo doutor José Alves, e sei do quanto da atuação dele, e o desembargador relator, eu consideraria a prisão requerida aí pelo ilustre advogado, que seria no ambiental, é isso, doutor? Isso, doutora, no pelotão ambiental. Porque apesar de lá a gente coloca as pessoas que têm curso superior, mas eu vejo que nesse caso é uma situação sui generis. O doutor José Alves colocou muito trabalho, como o desembargador Samuel disse, trabalhou muitos anos, e creio que tem sim pessoas que possam fazer mal ao filho, principalmente nessa situação. Pode ser, além de coagir, várias situações podem ocorrer com o filho de um delegado, ainda que no seguro, que a gente sabe que no seguro da penitenciária não tem nada de seguro. Então, eu sou, com a devida vênia, aos que me entendem, eu consideraria, sim, desembargador Samuel, essa oportunidade, não por conta do paciente, mas por todo o trabalho feito pelo pai na segurança pública, no combate à criminalidade, e isso traz, nós todos sabemos que traz tudo que é tipo de situações de vingança, e ainda mais ele se colocando, o paciente se colocando numa situação como colocando o pai nessa situação, toda a família, que eu imagino como é que não deve estar o pai, o doutor, o eminente delegado. E aí eu consideraria, manteria a prisão, mas consideraria que ele fosse cumprir, por enquanto, né, enquanto não tiver sentença transitada de julgar, no pelotão ambiental. Esse é o meu voto. Muito obrigada. Do senhor entender? Eu vou ouvir o desembargador Pedro. A questão toda, né, do desembargador Denise, é a gente se sobrepor ao juiz, né? E essa questão de colocação de preso... Mas é porque o juiz, desembargador Samuel, já tem conhecimento, né, de que o pai já deve ter conhecimento de que o pai e manteve. Então, eu acho que a defesa está trazendo para nós, já porque o juiz não deu lá, né? O juiz deve ter conhecimento que pode não conhecer o delegado, né? Eu sei que eu me sinto melhor, assim, nessas condições. Eu me sinto melhor, não sei... Assim, pela atuação do delegado combativo que ele foi, eu não vejo porque nós não fazemos essa deferência pelo profissional que ele foi no combate à criminalidade. Muito obrigada. Vamos ver o que o desembargador Pedro acha. Saudações a todos que fecham os microfones. E eu também, só para fazer uma referência ao delegado Zé Alves, foi meu aluno, creio que eu fiz parte da banca de delegado, na qualidade pela OAB ou algo assim, não me lembro. Eu fiz parte dessa banca, do concurso. Então, eu sou do doutor Félix, também outros colegas que estão aí,
conheço a trajetória ilustre, foi meu aluno da universidade, salvo engano, também federal. Bem, as questões de pai e filho, infelizmente, né? É uma reflexão, né? Aqui nós não estamos julgando o pai, logicamente que há uma situação reflexa, né? Outra questão do desembargador Denise, é que nós talvez estamos ultrapassando o magistrado. Quer dizer, nós estamos dizendo aqui que o juiz coloque no lugar adequado, que o juiz decida o encaminhamento do relator no lugar adequado. Então, dizer aonde A, B, C, eu sei a preocupação, eu entendo perfeitamente, mas eu, com um pedido vem na Vossa Excelência, e a ponderação de ilustre desembargador Samuel, que o juiz da causa, o juiz da execução, o juiz primeiro, se não der, não conceder, que impetre outro, que entre dentro da normalidade, eu entendo que é mais, talvez, se insurgindo contra ele. Inclusive, aqui também, só para lembrar, que o doutor Flávio também ratificou o parecer do ilustre colega, também aqui de plano, quer dizer, dando um lugar adequado ao hora paciente, né? Então, creio que essa manifestação do que o juiz competente decida o lugar competente, questão, na verdade, falando de segurança, ninguém está seguro de nada, né? Hoje as tecnologias nos levam a certa insegurança. Mas o pedido vem na Vossa Excelência, do Desembargador Denise, eu sigo o relator, deixando o juiz ao cargo do juiz competente para que julgue. Eu denego a ordem e acolho essa manifestação do ilustre relator. Assim que eu voto. Desembargador Samuel, se quiserem replicar. Não, senhor presidente. Eu só para o advogado Santos, eu ainda publicarei esse acórdão hoje e o Vicente, certamente, né, o desembargador Pedro ainda oficiará para o juiz para que ele, de imediato, adote essas providências. Desembargador Samuel? Pois não. O doutor Santos, sabe informar, doutor Santos, se o juiz sabe dessa situação do seu paciente? Foi juntado aos autos também, toda essa documentação. Então tá, ok. De qualquer maneira, doutor Flávio, ele ficará sabendo porque nós iremos encaminhar a cópia do acordo, né? Ok, não tem problema. Então, o julgamento é ordem denegada e acolhe com divergência, né? A ordem denegada unânime, né, desembargador Denise? Agora, acolhemos em parte a manifestação que determinou o juiz singular as providências soltadas pelo eminente procurador, divergente em parte, desse desembargador Denise nessa questão. Certo, obrigada. Uhum. Vamos suspender por 3 minutos até aí nossas situações. Por 3 minutos. Pois não. Obrigada. Ai, meu amigo. Quero, porque de repente está quente. E como que deixar? Tchau, nessa série. Eu disse, é aquele, né, da polícia? Vicente, tu pode desligar o microfone da desembargadora Denise? Foi um dia, acho que